Tranquilo, hein? Então, o curso é... Como é que chama o curso? Não tem nada de aprofundamento, não. Exercício da mediunidade. Então, o curso é curso preparatório de exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. Então, temos 42 módulos e hoje vamos falar do 29º, a responsabilidade das religiões nas prisões psíquicas pelos vícios implantados. A aula passada falamos a escravização da humanidade no vício de pensar. Agora falar da responsabilidade das religiões. Então, só relembrando que próxima semana será as verdades equivocadas da religião ao distanciar-se da razão e da ciência. A 31ª, as convergências e as divergências do sistema religioso e científico. 32, o primeiro estágio do psiquismo humano. 33, o segundo estágio do psiquismo humano. 34, o que é o terceiro estágio do psiquismo humano e o que se espera dele. 35, o papel do Evangelho na elaboração de luz para os homens nesse processo transformador. 36, a formação da individualização, a força da individualização. 37, o nascimento e a morte das hipóteses. 38, os equívocos das teologias. 39, o homem e a natureza no futuro, terceiro milênio. 40, a formação de escola nos dois planos e a possibilidade de os alunos se matricularem em ambas. Isso já é plenamente... 41, a nova pedagogia. 42, a depressão e as suas consequências desconhecidas pelos homens. Então, responsabilidade das religiões das prisões psíquicas pelos vícios implantados. Primeiro precisamos saber o que é religião. Alguém sabe o que é religião? Do grego, vem para religar, grego romano, né? Então, religação, religar é o quê, hein? Alguma coisa que estava ligado e foi desligado? É isso mesmo? É religar ou não perder o contato com o que a gente já é? Religar. Religião quer dizer religar. Religar, o que é religar? Religar é alguma coisa que estava desligado. Estava ligado e foi desligado por uma ocasião, agora refaz, né? Religar. Então, será que é isso mesmo? Na palavra sim, agora. Obrigado. Religar alguma coisa que estava ligado, ou seja, você foi criado, pertenceu ou pertence, por alguma razão você foi desligado para a sua compreensão e pela responsabilidade
pelos seus esforços, você vai tornar as suas origens, né? Retornar. Para você retornar às suas origens, é necessário que você religue. Então aqui tem alguma coisa. Lembra das tartarugas marinhas que elas vêm, elas desovam e elas saem, a criança, bebê, ela volta para o mar e quando ela tiver que reproduzir, ela volta no mesmo lugar. Ela muitas vezes viaja milhares de quilômetros, né? Então sua vida no mar, quando ela precisa, existe alguma coisa que recoloca, né, ela na mesma posição do seu nascimento. E a religião, ela tem esse princípio, né, de recolocar você de sua partida, de onde você partiu. Agora, como fazer isso? Existe uma responsabilidade ao fazer isso. Então, o que é psíquico? O que é o psique? Religião já sabemos. Agora, o que é psique? São as formas de pensamento? Psique é onde se dá todo, nenhuma linguagem psicológica, é onde se produz, se manifestam as vontades, as ideias, os estudos, onde é o grande laboratório do pensamento, né? Toda a parte evolutiva nasce nesse grande laboratório psique. Agora o texto fala das prisões. Você pode aprisionar a psique, laboratório do pensamento? Pode, né? Como? Implantando algumas regras, onde você deve matar no estágio embrionário o pensamento. E isso vai no desenvolvimento humano. Chegou-se um momento em que tudo era solto, tudo era vulgarizado, sem ordem, sem disciplina. Surge a ideia de encontrar uma divindade. E as divindades surgiram. Então, hoje estava lendo, tem quase 60 deuses só na literatura grega romana e a Síria, e essas deusas são aí de 4, 5 mil anos antes de Cristo, né? Então tem suas sucessões aí. Isso falando de Deus. Se vocês quiserem entrar, pega um site chamado Cantinho de Deus. Lá, mais diversas, né? Deuses e deusas, né? E ali você vai encontrar Iemanjá, você vai encontrar todas essas, né? Todas as divindades você vai encontrar. Bom, então no primeiro momento é o caos. E do caos houve necessidade de direcionar alguns pensamentos. Hoje eu li isso e também li a Torá, né? Então, as leis de Moisés, né? Mais conhecido nosso,
que é porque é dali que foi tirado o Talmud, a Torá, Talmud. Então, e aí vem a formação do povo judaico e ele permanece até hoje, graças a esse conjunto de pensamento, né? Que foi colocado em livros e tornou-se os livros sagrados. Isto foi um momento necessário para que isso acontecesse. Então, no primeiro momento, o caos. No segundo momento, surge aqui diversas divindades. Cria-se Deus para tudo. Mas há uma necessidade, depois, de unificar os deuses. E criam-se aqui deuses de segundo plano, mas elege um do primeiro plano. O grande problema é que uma nação, quando teve a percepção de um único Deus, ele pegou os seus deuses de segundo plano e colocou em luta para destruir os outros deuses que ainda não chegou à concepção de um único Deus. Então você pega aqui os deuses da Irlanda. Quem encontrou os deuses da Irlanda foi a própria Roma. Ela já existia antes da invasão de Roma à Grã-Bretanha. Antes disso. Então hoje nós não conhecemos, nós aqui não conhecemos, mas existe os deuses e é cultuado, né? Os druidas, isso mesmo, né? A cultura celta, que daí depois vem os druidas e depois sucessivamente. Bom, então disseminou-se aqui, criou-se em todas as regiões deuses diferentes. Aí veio a ideia de um Deus só. E qual foi a primeira religião a pregar um Deus só? Foi o judaísmo, né? Moisés, ela vem com essa ideia de pregar a unificação dos deuses. Talvez aqui a sua grande importância, né? E aqui surge Jesus que pontifica, né? Ele reafirma. Mesmo ele sendo judeu, mas ele faz o embasamento de toda e qualquer religião no encaminhamento de um único núcleo. Quer dizer, ele fundamenta a religião, religare. Pai nosso, Pai de todos os homens, não Pai dos judeus. Então, mas começam ainda a escravização existindo do homem para com o homem. Fala Sigmund Freud que o maior inimigo do homem é o próprio homem. E hoje nós entendemos que os continentes que ainda não sobreviveram à sua liberdade plena, seu crescimento econômico e liberdade de pensar, eles não chegaram a gozar da sua liberdade e não houve valorização dos seus deuses. E, por não haver valorização dos seus deuses, o seu povo ficou em segunda classe e os seus deuses também. E logo os deuses africanos não tiveram como elucidatório movimento musicista implantado como a família Bar e tantas outras famílias contratadas a peso de ouro pelo núcleo do Vaticano, o núcleo romano, para elucidar
o culto aos seus deuses. Da mesma forma, eles não tiveram as histórias de Homero, né? As Ilíadas, não tiveram lá as escritas, toda a parte folclórica, né? De adoração aos deuses gregos, depois cultuou-se aqui para os deuses romanos. Com a entrada do cristianismo como sendo a religião do Império Romano, e aqui houve grande poder da religião cristã, só que agora introduzida os deuses gregos e, por sua vez, romanos, na religião cristã. Então, começa toda a sua cultuação, e esses deuses, em especial, exceto os deuses da Ásia, ele sobrevive a essas culturas religiosas que implantam o vício de pensar. Então, o budismo, ele vai permanecer com muita dificuldade, mas ele permanece. Aí nós temos aqui um povo que não tinha um Deus. Isso veio 500 anos depois de Cristo, quando eles não podiam louvar o Deus de Israel, Deus de Moisés, não era aceito no cristianismo, e houve uma necessidade de criar aqui um grande Deus. E criou-se uma grande religião através de um grande médium chamado Senhor Maomé. Então cria-se o islamismo para ser o Deus único também desse povo, os árabes, e daí começa as suas lutas para permanecer aqui os deuses de suas religiões, só que aqui um grande peso. Tem a religião budista, temos aqui os hinduístas, aí temos também os deuses da Índia. E falar aqui dos deuses das Américas, nós nem precisamos falar, porque já foram invadidos, subjugados aqui há 500 anos atrás. Sobre isso aqui, 15 séculos após Jesus. Mas os seus sacerdotes, eles previam, né, a espada invertida. E muitos já contavam com a derrota dos seus deuses. Queriam muitas vezes a própria morte, para não ver a queda dos seus deuses. E a espada invertida falada pelos deuses incas e astecas e os maias é a cruz, né? A cruz do cristianismo é a espada invertida que eles falavam. Bom, e a cruz passou a ser um símbolo do cristianismo, e que, por sua vez, arrasta consigo toda uma gama de deuses gregos romanos, porque a Bíblia vem junto com isso aqui. E passa a ter um poder muito grande de decisão, de subjugação, de escravização do povo do continente africano e dos seus deuses. Porém, uma cultura religiosa, ela não é imposta, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida. Por maior que seja a força que vem aqui subjugar um povo, você não mata a força do pensamento. Então, para uma questão de sobrevivência, associou-se, como Roma se associou aos deuses, como aos deuses gregos e transformou os seus nomes, e a Grécia aceitou isso sem perder as suas origens,
A mesma coisa aconteceu aqui com os deuses africanos, junto com os deuses provindo da Grécia, depois romano e agora do cristianismo. Né? Os segundos deuses, que são chamados santos. Bom, enfim. Mas o povo escravizado, aqui o povo escravizado, os seus deuses também são. Mas eles não perderam as suas raízes, eles mesclaram. E aqui há uma grande confusão quando o afro-brasileiro passa a criar os seus cultos. E é perseguido até hoje por grande massa de ignorância, quando vamos falar aqui de... se hoje falamos dentro do cristianismo, aliás, dentro do espiritismo cristão, da filha do doutor Adolfo, né? Uma loira de olhos azuis, cabelo aos ombros, uma enfermeira, assim, assado, tal. Ela é tida e louvada pelos espíritas de uma forma, assim, extraordinária. Então, ela tem o dom de colocar o perfume das rosas, enfim. Mas se levarmos esse mesmo espírito para... Se ela se apresentar na Umbanda, os próprios umbandistas o classificarão, aqui nós classificamos de espírito, filha de um médico, morta na Primeira Guerra Mundial. Mas se falarmos isso aqui, damos essa descrição desse espírito para Umbanda ou para o Candomblé ou para outros, ou ligado à religião africana, ou aos deuses subjugados, aos deuses escravizados, ela é recebida o nome de Pombagira e quase sempre pela sua afeição às rosas é classificado como Maria Padilha das Rosas. Então veja, eu estou falando aqui para os espíritos, falando aqui para quem possa. Então isso aqui é um vício de pensar. Como você encontra aqui, dentro dos deuses gregos romanos, você vai encontrar o deus do vinho, o deus o deus Eros. Eros teve aqui a felicidade de receber lá a leitura psicológica, ou psique desse deus, foi lido por um dos pais da psicologia, né? Ou o pai da análise, que é o senhor Sigmund Freud e Carl Jung. Por ser esses dois homens do mundo científico, Eros tomou uma proporção gigantesca e hoje há grandes seguidores de Eros, que é os eróticos, né? Os erotismo, são seguidores disso. Voltando isso aqui para o campo da religião cristã, então a Torá vai falar do seu Deus, de Moisés. O Alcorão, o Corão vai falar do Deus de Maomé, e Buda vai falar do seu Deus. Os hindus vão falar do seu Deus, os índios vão falar do seu Deus também, de Tupã ou outros. Mas aqui você construiu, por necessidade existiu o caos, necessidade de uma divindade, eu preciso de alguém superior. Eu tomo conhecimento que eu estou perdido, eu tenho uma força em mim que eu preciso me religar. Essa força de religar vai chamar-se de religião. Prolifera todas as religiões. Só que a religião ela vem muito para o campo intuitivo, de uma forma cega. Surge uma terceira grande religião, que não é chamada de religião. E essa grande religião, chamado religare analítico, que chamamos aqui de ciência. O voltar, o analisar, o conhecer, o racional. Esta ferramenta que vai me tirar do campo
do mundo dos animais e vai me colocar no segundo, do terceiro, no quarto reino, que é o reino angelical. Só que isso aqui chama-se razão. E tudo tem que ser explicado. Eu tenho que entender de onde eu vim. Eu tenho que entender quais foram as minhas origens. Para onde estou indo. O que posso saber das minhas origens. E cada vez que eu estudo, cada vez que eu questiono, e aqui não há outros deuses, aqui é um Deus único. A unicidade de Deus não é por uma religião, por uma única ciência. Eu posso ter outras versões, mas eu não posso ter contradição de Deus. Deus não pode se contradizer. E a ciência vai aqui caminhar a largos passos para retirar o homem das prisões psíquicas que as religiões colocaram. Quando a religião proíbe de você pensar, quando eles induzem você a aceitar que isto aqui é vontade de Deus, ele está, na verdade, matando a sua essência de pensar. A essência do seu crescimento. E sobrevive o grupo de pensamento, o bloco de pensamentos, que são constituídos, todas as religiões constituem esse bloco de pensamentos. Umas mais abertas, outras mais fechadas, mas todas constituem. E o cristianismo, ele tem diversas facções. A facção mais aberta, mais tolerante, me parece que mais avançada, ela vai se associar à ciência como sendo o braço direito de Deus. E aqui é Deus se manifestando quando retira do altar, dos pés do altar, e leva para dentro dos laboratórios em busca da cura das patologias. Retira os doentes psíquicos e doenças emocionais dos meios em que vive, quando eles eram todos tratados pela fé cega e com suas explicações não racionais, nas lições faladas nos cultos e também nos confessionários. E ele vai levar isso aqui para as salas de análise do meio em que o homem vive, do meio em que o homem participa. Como é que ele foi instruído? Como é que existe o meio? Qual foi a instrução? Qual é a sua história? E aqui a análise sai dos campos religiosos para entrar aqui em estudos científicos. E esse estudo científico vai formular as bases das grandes escolas psicológicas, do entendimento. Quando essa ciência ela se autoafirma como dona da verdade absoluta, começam a deslizar para um abismo obscuro do absolutismo. Começa a cometer os mesmos erros cometidos no início do tratamento, que era ao pé do altar ou nos confessionários. Então, o absolutismo é algo que precisa ser retirado tanto das religiões quanto da ciência. Colocarmos aqui na abertura do conhecimento, abertura do sentir, do evoluir. E aqui pegamos outro gancho com as lições escritas por intuição pelo senhor Charles Darwin, o evolucionismo. Então a análise que se faz dentro do campo evolucionista
é plenamente aceitável que as ciências não podem formatar o absolutismo, porque quando ela o faz, ela se fecha e morre em si mesmo. Este é o grande problema que pode se encontrar na implantação do sistema racional. Quando a razão ela é absoluta, ela não pode ser modificada, ela começa a obscurecer as suas visões, porque a nuvem do absolutismo começa a cobrir as luzes de sua essência. E ela começa a perder vida, perder consistência e perder a sua razão de ser. E os vícios implantados tanto na ciência ortodoxa quanto nas religiões absolutistas é o grande verme que precisa ser destruído com o antibiótico chamado parcialidade. Ser parcial. Ser tolerante. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Na verdade, eu quero falar de imparcialidade. Pode ser imparcial. Então, você começa a observar que a linha que a humanidade está correta. A destruição por vias de explicações lógicas dos campos religiosos, a cessão da ciência, mas essa ciência sempre sendo autogestada para um novo parir-se a cada instante. Tá muito técnico não, né? Tá? Muito técnico? Não, mas está entendido. Compreensível. Então, os deuses, chamados deuses pagãos, o paganismo, então ele deixa aqui de ter a sua importância para um Deus único, né? Mas agora, mesmo esse Deus único está contaminado, porque não aceita a outra grande parte de Deus, que é a ciência. Então, se Israel ficasse apenas com o seu Deus, Deus de Moisés, com Jeová, não, Javé, ele não teria, o seu povo não teria recebido tantos prêmios Nobel como já receberam até hoje. Porque ao mesmo tempo que ele tem um braço ligado ao seu passado, aos seus patronos, aos seus patriarcas, ele nunca deixou de estar debruçado dos livros. Nunca se permitiu ausentar-se dos laboratórios. Então, o seu crescimento e a permanência do povo judeu até hoje, com toda essa grandeza que ele traz, porque ele traz o livro e a religião como sendo páreo, como sendo os dois braços para erguê-lo em todas as situações. Israel não é invadido aqui na sua terra, ele não mantém. Tive em Israel, toda a terra que ele pegou estéril, ele tornou produtiva, por grande sabedoria, né, de como renovar da vida a terra. Manter a unidade desse povo, só manter a unidade desse povo pela religião. Então a religião aqui é de extrema importância para a sua unidade.
mas ele não deixa de estudar. O grande problema que a África enfrentou, não sei se hoje está sendo destruído, qual é o grande problema? A África ele tinha a cultura de transferência dos conhecimentos dos seus deuses através da palavra e nunca através do livro. Então, os gregos tiveram essa sabedoria de transferir. Os egípcios também transferiram em outra linguagem, mas também escreveram. Os assírios também escreveram. Parte da África e da América não escreveram. Por isso que os seus deuses foram tão facilmente dominados e colocados como deuses de segunda linha. Mas se buscarmos as primícias essenciais, falam da mesma essência, a mesma necessidade de religar-se, de voltar às suas origens. E, novamente, é com o grande pensador, não sei se francês, mas foi contemporâneo de Allan Kardec, Pestalozzi. Pestalozzi é que coloca ou ensina a massificação dos estudos, né? Uma obrigatoriedade, obrigatório esses estudos avançado para qualquer nação precisa ter os estudos colocados para todo o seu povo. Há pouco tempo o Brasil ainda limitava o seu povo a as mulheres não precisavam estudar, não tinham o direito de votar, os índios também não eram forçados, não era incentivado a fazer isso. Uns diziam que eles não poderiam aprender, ou eles não poderiam entender a língua branca. Os estudos feitos ultimamente por análise dos troncos genéticos dos quilombolas, né? Então, os estudos feitos por esses no sangue desses cidadãos, estudo recente, vão dizer, porque tem toda aqui uma cultura no Brasil dizendo que eles não são capazes de estudar, de aprender, por uma questão genética. Porque os outros têm sangue europeu e eles não têm. Os genes é indígena ou de negros, né? E os estudos feitos por isso que as cotas vêm por causa disso, as cotas de estudos. E os estudos vieram sendo feitos e encontraram aqui um problema que 40% dos genes são africanos e 40% europeus, só 20% de índios, ou 19%, alguma coisa. Isso quando tocante a... Quando vai utilizar o Y, que é o gene masculino, então aqui cai para 20%, cai para 10%, 9%, 11% do negro, 11% do índio e vai para 80% do branco, do europeu. Então, geneticamente, não se confirma, não se segura esta política de gente de primeiro grau ou de segundo grau. E esta movimentação faz com que o Brasil saia como saiu hoje,
foi publicado os estudos, o Brasil não tem uma única universidade entre as 200 melhores do mundo. A USP caiu fora. Unicamp caiu fora. PUC caiu fora. Por causa dessa política de nivelar por baixo. Nem todos nasceram para ser doutores. Nem todos. Mas aqueles que querem se esforçam e são. Agora, os que não querem, você não pode desmoralizar as instituições de ensino para dizer que o seu povo, quase todos ou todos, são universitários. Existe vendas, existe construção de diplomas de médicos, engenheiros e tantos outros aí para tantas nações. Mas, no entanto, eles não são tão capazes quanto aqueles que são afeiçoados aos livros. Falamos dos irmãos judeus. Né? Porque há necessidade de criar valores. Há necessidade de se... Agora, quem introduz isso também é a religião. O vício de pensar. Tem alguma pergunta para se fazer nesse sentido? Que todo mundo diz, né? A base da educação de criança, desde criança, sem religião e sem educação, você não forma ninguém. Você não desenvolve. Se você deixar uma criança sem educação e sem religião. As duas andam de mãos dadas. O que é educação? Será que educação é você ser branco? Não. Ser preto? Não. Ter acesso ao conhecimento. Porque estão falando muito, né, da cor. E o que constitui? Pega uma criança, tire do meio que ele vive, mude o meio em que ele vive. Ele é plenamente possível de acompanhar a cultura, a educação. E aqui a religião, quando falamos de religião, o que é religião? Que tipo de abertura e de suporte vai lhe dar? Que tipo de Deus ou que linha você vai seguir? De aprisionamento, de vício ou de libertação? Falar alguma coisa, Felipe? Pode-se entender que o judaísmo, sendo um dos povos mais inteligentes na Terra ultimamente, Mais esforçado. mais esforçado, desculpa, eu expressei errado, mais esforçado dentro da cultura da ciência, pode-se dizer que a religião os aprisiona ainda, porque eles até hoje ainda não aceitam Jesus como Messias, e sim só como mestre. Por que quero dizer isso? Se formos voltar lá atrás em Moisés, foi um Deus só de guerra. E Jesus não veio para uma batalha de guerra, sim para uma batalha de amor. Pode ser que esse aprisionamento ainda não tenha incutido dentro da psique dos Por que eles ainda seguem o Deus da guerra? Porque o mundo não foi transformado. O mundo foi repartido e é repartido numa coxa de retalhos pela guerra. É pela ponta da baioneta. É na boca do fuzil. Mas pode ser isso? Pode ser. Porque o cristianismo ainda não se sobrepôs. Se o cristianismo, com todo o seu poder político e de influência,
tivesse vivido realmente o Evangelho, nós não teríamos esse mundo constituído. Estava vendo notícia agora. Hoje temos aí um povo que está aí com 800 mil servidores paralisados porque não tem dinheiro para pagar. Tá? Exato. Qual é a sua dívida gigantesca? Não, 17 trilhões? É impagável. Por que ele está com essa dívida? Só em arma nuclear, eles têm investido 8 trilhões. Se pegar o... Então, você construiu armas que não são ensinadas, não são... E é chamado um país cristão, né? País cristão. Mas que tipo de cristianismo é este? Né? É o cristianismo... É o cristianismo pregado por Jesus? Não. Isso aqui é o cristianismo trazido e interpretado pela Bíblia. Que não é evangelho, que é Bíblia. Então percebe como que ainda tem essas âncoras. Um dos povos mais religiosos, mais cristãos, são os alemães. E olha onde surgiu a Segunda Guerra Mundial. Né? Um dos povos também muito religioso, a própria Rússia, a Europa. Agora veja uma coisa, se eles são religiosos e têm os seus deuses tão poderosos, por que a África nunca produziu uma guerra? Se os seus deuses são tão desprezíveis. Sim, espera um pouquinho, por falta... Porque eles vivem o caos. Né? Mas eles não têm. Eles nunca implantaram uma guerra, o derramamento de sangue é global. Nem por motivo religioso, não tinha condição financeira. Porque o islamismo deles também é forte. Eles não têm condição financeira. Que se tivesse... Hoje o islamismo está entrando, não é. Né? Está entrando. Não é forte. Eles não têm poder de aglomeração. Então, o vício de pensar, produzido muito pela religião, que induz o homem a ter verdade absoluta. E aqui, a construção da fé é que vai levar ao absolutismo. Se não tiver fé raciocinada, você adoece a sua religião. Sua religiosidade. A intolerância ao outro, o poder, quando você tenta subjugar o outro Deus ou outra religião, coisa totalmente desprezível por Jesus, das atitudes. Quando ele vai nos falar Pai Nosso. Já nasce, já predestinado a morrer naquela casta. Você não tem ascensão. Não tem ascensão. Você não pode evoluir, no caso. Eles ainda não atingiram, não entenderam o senhor Charles Darwin, né? Muito bem. Soninha, uma pergunta? Tranquilo? Senhor? Soares. Tranquilo? Caríssima Elianice. Tudo em paz? Esqueci seu nome. Maria do Carmo. Doutora Maria do Carmo. Tranquilo? O que é? Muito bem. Senhor? Tranquilo. Tudo em paz? Então está aqui a explicação
Vice pensar, 29ª aula. Só fazer uma observação. Pode. Se a gente pega a Caminho da Luz do Emmanuel, todas o início desses deuses todos, os indianos, egípcios, se formam 5 raças logo no início com a migração de Capela para cá. E essas 5 raças que se formam, o que acontece? Existe o casamento desses seres que vieram de Capela com os irmãos que estavam aqui, né? E aí esses seres que são considerados pelos que aqui estavam, são considerados deuses porque eles têm um conhecimento muito maior. E daí começa a aparecer todos os deuses. Eu estou raciocinando, estou seguindo o raciocínio do Emmanuel. Nós tivemos aqui no Brasil um cidadão chamado Edson Arantes do Nascimento. Mas como esportista, como praticante do futebol, não. Né? Ele já se retirou do meio futebolístico. Mas a sua genialidade nesse esporte foi levado à condição de Deus, né? Ao rei do futebol, né? E aqui a genialidade de Einstein no manuseio das explicações da física também foi levado à condição de Deus, né? E aqui você pode não estar distante, não está lá atrás, não está aqui, está entre nós. Então, esses homens, a Terra nunca deixou de ser doador de grandes cérebros ou de grandes espíritos e nunca deixou de ser albergue para grandes espíritos vindos de outras esferas. A saída da condição humana é diária. E a entrada para a condição humana também é diária. Liga. Não, eu voltaria para outra aula lá atrás. Né? Pode fazer. Vamos voltar lá nas esferas inferiores e superiores. Quando esses espíritos, tipo Pelé, Einstein, esses espíritos evoluídos que a gente sabe que veio de outras esferas, eles foram reprovados lá também? Todos nós tivemos reprovações. Mesmo hoje, os construtores de grandes obras planetárias já foram reprovados. A queda é obrigatório para todos os seres que querem religar-se com o seu Criador. Quando você utiliza aqui, é que a ignorância vai trazer reviver o Deus do pânico, o Deus do medo, da psicologia do pânico. Mas quando vamos falar aqui dos deuses africanos, talvez hoje eu estou com um discurso muito defensivo aos deuses africanos. Mas quando vamos falar o próprio cristianismo em seus embates religiosos, ele vai criar a personalidade de Lúcifer. E na etimologia da palavra, são problemas que não compreensíveis, não envolvidos na linha racional de luz e de fé. Então, problemas que eu tenho com a luz e com a fé, eu, no meu estado de ignorância, juntei esses dois nomes e criei o personagem de Lúcifer. É a tradução do gênio mal, né? Então, o gênio que tem... Eu sei que
na ciência, cientificamente, como você já falou, o religare é religar ao passado, à origem, né? Eu sempre pensei que o religare, não que eu estudei isso, não que eu li, poderia ser a religação de todas as religiões, num ser só. Sim. Porque quando você fala de candomblé, de umbanda, de cristianismo, gregos, hinduísta, e aí por lá fora, você pega os deuses deles, que são os mesmos. Iemanjá é Nossa Senhora. Tiveram que fazer a mesma coisa que os romanos fizeram adaptação com os gregos, os africanos fizeram com o cristianismo. Lars, no Espiritismo diz que é filosofia, religião e ciência, né? E na aula de hoje foi tratado essa parte da ciência e da religião. E qual o seu papel da filosofia na manutenção e na formação da... Eu tenho que aprender. Filosofia quer dizer pensamento, né? Então, quando eu penso na religião e penso na ciência, eu tenho que ter um ser filosófico em mim, né, que possa me dar amplitude de não divergir, mas de convergir. É a Santíssima Trindade. Eu, tu e ele. O Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, eu e o meu Criador e um Espírito que é santo. Esse Espírito pode ser encarnado ou desencarnado. Me diz com quem andas que eu te direi quem és. Se for acompanhado por um espírito de elucidação aos bons costumes, a boa educação, isso aqui é chamado de mentor. Se fosse acompanhado por um espírito não dotado aos bons costumes, leve você à autodestruição ou à destruição da sociedade, ou marcar a sociedade com atos destrutivos, é chamado de obsessor. Cria um obsesso para a sua evolução. É simples. Quando você está perdido em si mesmo, você criou sua auto-obsessão. Você se auto-obsidia. Por isso que você vai no meu consultório. Para que você não chegue no mês de outubro, né? Vem me mostrar que está faltando 7,5 de física para passar de ano. Não, mas não me importa. Você já deveria estar livre. Né? Reunião dos pais? Não sou seu pai. Sou coeducador. Na ausência do pai, não é educador. Hã? Não, para um pouquinho. Não, senhor. Você tem que aceitar a sua orfandade. Que adotou você como padre. Não, eu não estou apto a ser adotado. Não aceito adoção. É compulsória. Não. Então, encerramos por aqui. Agradecemos a Jesus, agradecemos os irmãos do alto, agradecemos aos irmãos que estão fora do recinto e pedimos ao grande Espírito de Deus que não mente, não engane, não falseia, e nos fortaleça e que nos traga para outras práticas, outros dias e outros trabalhos. Rogamos ao grande Espírito de Deus que não mente, não engane, não falseia, que nos dê forças para permanecer lutando em prol da campanha de Natal que atenderemos aí próximo de 10.000 famílias ou 10.000 cestas básicas. Agradecemos as forças
da natureza, as forças dos espíritos, as forças do espaço, que nos auxiliam, nos auxiliarão, contando sempre com a migalha de boa vontade. Migalha de boa vontade. Não precisamos ser ricos para produzir boas obras, mas se tivermos apenas uma migalha, faremos grandes obras. Os grandes oceanos são compostos por migalhas de átomos, pequeninos átomos, moléculas de gases, torna esse gigantesco corpo líquido que a Terra recebe. Então, na caridade é dessa forma, simples, humilde, mas com muita determinação. Só a verdade quebra o espírito do não e da má vontade. Só determinação. Não existem barreiras que o trabalho não vença. E agradecemos de antemão a todos os espíritos que nos ajudaram e nos ajudam nesta campanha e encerrar o ano sem uma ida à delegacia, sem nenhuma queixa, sem nenhum óbito e mantendo todas as casas abertas, passando por todas as tempestades, sendo testado por inúmeras línguas, por inúmeros episódios, mas humildemente aconselha-nos os espíritos. Se pode ajudar, erga a cabeça e responda. Se a crítica não for construtiva, se não pode ajudar, baixe a cabeça e aceite e responda trabalhando. Responda trabalhando. Nunca diga não posso e não sei. É impossível. Nada é impossível nessa terra. Nada. Estamos aqui completando esse ano, dia 16 de outubro, meio século de vida. Então, o meu maior presente por viver meio século de vida nesta terra é continuar trabalhando e fazer a grande festa do povo de rua. Eu não sei onde moram, com quem vive, não sei quantos filhos têm, qual é a rua. Eles não sabem de mim, não sabem onde moro. Eles não podem me dar presentes porque não terão condições. E eu também não posso lhe dar presente. O único presente é, em nome de Jesus, faremos uma grande festa por conta do aniversário dele. Então, esta é o meu grande presente. Aqueles que têm um grau de simpatia e de afetividade, queira comprar esta causa, nós agradecemos. Porque ajudar os amigos ou aqueles que podem nos agradecer amanhã é muito fácil. Mas mais fácil ainda e bom mesmo é ajudar aqueles que você não sabe onde mora. Você nunca viu. E talvez ele nunca mais virá à tua porta. Obrigado, Papai do Céu, obrigado aos amigos espirituais, obrigado aos amigos encarnados e desencarnados, pela manutenção, pela sustentação, pela força que nos guia continuamente, todos os dias. E todos os dias paro 3 a 4 vezes no dia para rogar ao mestre amigo forças. Ele nunca me negou, não me negará, nem hoje e nem amanhã.
Nunca. E Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.